Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez receber em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você nosso campeão. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria, né? Mais especificamente a geometria espacial, e falando sobre cone e esfera, dois sólidos geométricos também, sempre que cai quando é cobrado no edital o assunto geometria espacial, esses sólidos são sólidos assim, que aparecem com bastante referência. Tranquilo? Então vem comigo aí para nós começarmos a nossa aula, galera. Falando sobre cone e esfera hoje. Bom, vamos iniciar dando os conceitos, né, de cone e esfera e tal. Vamos falar sobre áreas, né, área da base, área lateral, área total. Vamos falar sobre volume e, por fim, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto, cone. Ok? Galera, o que é um cone? O cone é o chapeuzinho do palhaço. Lembram lá a festinha? Chapeuzinho do palhaço? Aquilo ali é um cone. Cone é um sólido, né? Conhecido também como sólido de revolução, que é o resultado de uma superfície circular, de um círculo, que está contido num plano, onde todos os pontos deste círculo se unem num único ponto contido num plano externo, e a união de todas essas linhas formam este carinha aqui que vocês estão vendo, que é chamado de cone. Então nós dizemos que cone circular é a união de todos os segmentos que unem uma circunferência contida num plano a um ponto não pertencente a esse plano. Então, conceitualmente é isso aí, ok? Eu tenho aqui uma base, que é uma circunferência, todos os pontos que unem essa circunferência a um ponto que não pertence a esse plano, o conjunto deles forma o que nós chamamos de cone, ok? Também conhecido como sólido de revolução, que se origina através da rotação de um triângulo, tá? De um triângulo retângulo em torno do seu próprio eixo, ok? Bom, o que nós precisamos saber do cone? Conhecer os seus elementos. Quem são os elementos do cone? Galera, nós temos aqui os seguintes elementos. Eu tenho base do cone, é isso aqui. Esta é a base do cone, ok? Que é uma circunferência. Professor, sempre vai ser? Sempre vai ser uma circunferência. Isso é algo que não muda. Quando nós estávamos estudando o prisma, nós vimos que o prisma, ele mudava, dependendo, poderia ter uma base quadrada, uma base triangular, uma base pentagonal. Já no cone, não. O cone e o cilindro não mudam. A base é uma só, uma circunferência. Beleza? Bom, o que mais que eu tenho de elemento aqui? O vértice. O vértice é este ponto que está contido num plano diferente, onde tem segmentos que unem a circunferência. Então, este ponto aqui é chamado de vértice do cone. É a ponta do chapeuzinho do palhaço. Ok? Nós temos o eixo. O que é o eixo? O eixo é uma reta imaginária que passa por esse vértice e também passa pelo centro da circunferência, que é a base desse cone. Então, a reta que passa por aqui é chamado de eixo do cone. O que mais que nós temos? Nós temos a geratriz. O que é a geratriz? A geratriz são os segmentos que unem o vértice até a circunferência. Essas são várias linhas que tem aqui, ó. Todas essas linhas aqui são chamadas de geratrizes. A linha que une o vértice até a circunferência, ok? Isso é geratriz. O que mais que eu tenho? A altura. O que é a altura do cone? A altura do cone é a distância compreendida entre a sua base e o vértice. Então, é essa distância aqui, ó. Esta distância. E a altura forma sempre um ângulo de 90 graus com a base.
Então, isso aqui é a altura do cone, beleza? Tranquilinho? Ok, né? Já conhecemos todos os elementos do cone. Classificação. Galera, o cone se classifica em dois tipos. Ou ele é oblíquo ou ele é reto, ok? Oblíquo, quando o seu eixo for inclinado em relação ao centro, ou seja, não formar um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Portanto, nós dizemos que esse cone é um cone oblíquo. Para efeito de estudo, nós não vamos considerar o cone oblíquo. Por quê? Porque o sólido que é tratado, principalmente nos concursos, é o cone reto. Então, nós vamos concentrar o estudo no cone reto, que é o outro tipo de cone. O cone ele é dito reto quando o seu eixo forma um ângulo de 90 graus com a base, ok? Que é esse caso aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, esse cone é chamado de cone reto. E é ele que nós vamos estudar. Planificação. O que é isso, professor? Planificação é a representação do cone no plano. Então, a gente pega uma tesoura, corta esse cone e abre ele. Ao abrir ele, nós vamos ter isso aqui, ó. Essa representação é a representação planificada desse cone. E é muito importante, galera, que você saiba fazer essa associação. Porque pode acontecer de lá no concurso, ele te dar uma figura planificada e pedir para você identificar qual é o sólido que essa figura representa. Então aí você olha para isso aqui e não consegue enxergar. Isso é um cone planificado. Beleza? Cone equilátero. Galera, nós já falamos dessa palavra equilátero aqui por diversas vezes. Já falamos quando nós tratávamos de triângulo e falamos também quando na nossa aulinha de cilindro. Lá eu falei sobre cilindro equilátero. Qual foi o conceito que nós tínhamos? Que cilindro equilátero é quando a diagonal da base do cilindro era igual à medida da altura do cilindro. Beleza? No cone, vai ser quase isso. O cone é equilátero quando a sua diagonal, que é a diagonal da base, é igual à medida da geratriz. Não é a altura, é igual à medida da geratriz. Lembram? Geratriz são as linhas que unem o vértice à circunferência da base. Tá? As linhas inclinadas, a altura forma um ângulo de 90 graus. Então, o cone é equilátero quando o diâmetro da base é igual à geratriz. Mas diâmetro é o dobro do raio. E se a geratriz é igual ao diâmetro, então eu posso dizer que a geratriz é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, toda vez que eu tiver um cone equilátero, eu sei que a geratriz vai ser o dobro da medida do raio. Beleza, galera? Tranquilo? Gravem bem isso. Cone equilátero, geratriz igual a 2 vezes o raio. Ok? Geratriz do cone. Vamos lá. Então, geratriz são essas linhas, né? Que unem o vértice à circunferência. Beleza? Mas eu quero destacar isso aqui, ó. Isso aqui é um triângulo, galera, ó. Forma um triângulo. E juntamente com a altura é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, o que nos lembra um triângulo retângulo? Triângulo retângulo nos lembra Pitágoras. Então eu posso dizer que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ok? A geratriz é igual à altura mais o raio ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Ok? Belezinha? A planificação dessa área, ela fica assim, ó. Isso aqui é a planificação sem contar com a base, tá? Sem contar a base. Então, fica parecendo um setor circular, aonde esse raio aqui é a geratriz. E isso aqui é o comprimento do setor circular, ok? Área do cone, galera. O que a gente precisa saber
a respeito dos sólidos. Nós precisamos saber como que calcula a área e como calcula volume. Se você entender bem isso e memorizar essas formulazinhas, você não vai ter dificuldade de resolver a sua prova lá no concurso, ok? O que eu preciso saber a respeito do cone? A área. Quais são as áreas que envolvem o cone? Eu tenho a área da base, que é uma circunferência, portanto, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho a área lateral, como nós já vimos, a área lateral é a área de um setor circular, é isso aqui. Como que eu acho a área disso daqui? π vezes o raio da circunferência da base, né? Vezes G, que seria a geratriz, tá? Ok? Então, essa é a formulazinha. π vezes o raio vezes a geratriz. Através dessa relação, eu encontro a área lateral do cone. A área da base, πr ao quadrado. A área lateral, πrg. Falta uma área. Qual é? A área total. A área total nada mais é do que a soma da área da base mais a área lateral. Então você precisa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.